Estamos de volta com a segunda parte do nosso módulo 6, funções inorgânicas. Agora vamos estudar os ácidos. Começando pelo conceito que a gente já viu agora há pouco, na primeira parte, o conceito de arrênios de ácidos. O que são ácidos segundo Arrhenius? Ácidos são compostos que, em solução aquosa, isso é uma limitação do conceito de Arrhenius, para ser ácido tem que estar em solução aquosa, são compostos que em solução aquosa sofrem ionização, liberando como cátions exclusivamente, somente íons hidrônio, que é o H3 ou mais, que muitas vezes nós vamos simplificar somente por H+. Então nós temos aqui o ácido bromídrico. O ácido bromídrico, em solução aquosa, ele libera íon H+. O único cátion que esse composto libera é um cátion H+. Portanto, o ácido bromídrico é um ácido de Arrhenius. Lembre-se que tanto nós podemos mostrar a liberação do H+, como do H3 ou mais. O ácido bromídrico, em solução aquosa, ele doa um H+ para a água, formando o íon hidrônio, H3 ou mais, e aqui o brometo, que é o Br-. Veja que o número de cargas positivas e negativas são iguais, e o único cátion que o ácido bromídrico produziu em solução aquosa foi um cátion H+, ou H3 ou mais. Que nós temos o ácido nítrico em solução aquosa, ele sofre ionização, liberando como cátion exclusivamente o cátion H+. Ou o ácido nítrico em solução aquosa, ele sofre ionização, liberando como cátion exclusivamente o cátion hidrônio, ou H3 ou mais. Então esse é o conceito de ácido de Arrhenius. São compostos que em solução aquosa sofrem ionização, originando como cátion exclusivamente o cátion hidrônio, H3 ou mais, ou de maneira simplificada, H+. Vamos agora ver as regras de nomenclatura dos ácidos. Nós vamos estudar a nomenclatura dos ácidos, dividindo os ácidos em dois grandes grupos, os hidrácidos e os oxiácidos. Então vamos começar pela nomenclatura dos hidrácidos. Hidrácidos são ácidos que não possuem oxigênio. É muito fácil você dar nome a um hidrácido. Por quê? Você vai usar a seguinte regra: ácido mais o nome do elemento e o sufixo que a gente utiliza para dar nome aos hidrácidos vai ser o sufixo hídrico. Então, ácido mais o nome do elemento mais o sufixo hídrico. Então, nós temos aqui alguns exemplos. Ácido fluorídrico, é o ácido fluorídrico. Quando o elemento terminar por consoante, como regra, você vai colocar o sufixo hídrico, dando continuidade. Fluorídrico. Se terminar por vogal, como regra, nós vamos tirar a vogal e acrescentar hídrico, como é o caso aqui. Ácido cloro, tira o O, coloca hídrico. Ácido clorídrico. Ácido bromídrico. Ácido iodídrico. Nós estamos na família 17, antiga família 7A. Fluor, cloro, bromo, iodo e astato, que é um elemento muito grande, praticamente não forma ligações químicas, porque as ligações seriam muito fracas. Então, geralmente, a gente trabalha com os elementos da família 17, família 7A, flúor, cloro, bromo e iodo. Ácido fluorídrico, ácido clorídrico, bromídrico e iodídrico. Além desse da família 7A, nós temos aqui o H2S. O enxofre, em latim, é sulfur. Sulfur. Então, isso aqui é o ácido, tiro ur, né? Aí fica ácido sulfídrico. Esse CN vem de CN-, que é um ânion chamado cianeto. Então, isso aqui é o ácido cianídrico. Temos aqui o grupo ciano, CN. E aqui, HCN, e aqui é um isômero, HNC. A fórmula é a mesma. Lembra que são isômeros? São compostos diferentes, que têm a mesma fórmula molecular. Então, o HCN é o ácido cianídrico. E o HNC, como é um isômero, a gente acrescenta
o prefixo iso é o ácido. Veja que agora quem está ligado no hidrogênio não é o carbono. Quem está ligado no hidrogênio é o nitrogênio. Então é o ácido isocianídrico. HCN é o ácido cianídrico. HNC é o ácido isocianídrico. Em geral, são esses 7 hidrácidos mais importantes: fluorídrico, clorídrico, bromídrico, iodídrico, sulfídrico, cianídrico e isocianídrico. Às vezes, em algumas provas em ITA, por exemplo, em algumas provas militares, nós temos também ainda esses 2 hidrácidos que é bom a gente comentar. Lembre-se que o ferro, ele é um elemento que tem NOx variável. Os cátions que o ferro forma, os mais comuns são +2 e +3, os mais estáveis. Então nós temos, ferro pode ser 2 ou 3. Vamos ver quanto é o NOx desse ferro aqui do meio. Lembre-se que no composto a soma dos NOx, a soma das cargas tem que dar 0. Como o hidrogênio é +1, nós temos +3. O cianeto é CN-. Então nós temos -6, 6 cargas negativas e 3 cargas positivas. Então o ferro tem que ser +3, que aí nós temos 3 cargas positivas com 3 cargas positivas dá 6 cargas positivas. 6 cargas positivas com 6 cargas negativas. Então o ferro aqui nesse primeiro ácido, e ele é um hidrácido, porque não tem oxigênio, é o H3FeCN6. E nós temos também o H4FeCN6, veja que aumentou um hidrogênio. Como aumentou um hidrogênio, agora nós temos 4 cargas positivas, 6 negativas. Está faltando quantas positivas para que o número de cargas positivas e negativas sejam iguais? Está faltando 2. Então aqui o ferro é +3, aqui o ferro é +2. Quando o ferro é +3, nesse composto nós vamos chamar de ferri. Tem essa letra I, que é associada ao maior NOx. Tanto é que mais na frente nós vamos chamar férrico, ferroso. O O é para o menor NOx. Aqui, ó, ferró, menor NOx, +2. Ferri, maior NOx, +3. Ferri, I, ferró, O, menor NOx, ok? E o ferri, o maior NOx. Então esse ácido é o ácido ferri, porque o NOx do ferro é +3, cianídrico, porque tem o CN. Aqui é o ácido ferró, porque o NOx do ferro é o menor, ferró cianídrico. Então são 2 hidrácidos, porque não tem oxigênio, que, como eu disse, já apareceu em provas de nível mais alto, já apareceram em provas de nível mais alto, como no ITA, no IME, e aí nós sabemos o nome deles. É o ácido ferricianídrico, quando o NOx do ferro é +3. E o ácido ferrocianídrico, quando o NOx do ferro é +2. E esse cianídrico, porque nós temos aqui o grupo cianeto, que é o CN-. E hídrico é o sufixo dos hidrácidos, já que também são hidrácidos. Então nós falamos aí um total, ó, de 9 hidrácidos. E você concorda que, como regra, geralmente a gente vai se preocupar com esses 7 aqui, é muito fácil dar um nome a um hidrácido, já que todo hidrácido recebe o sufixo hídrico. Vamos ver agora a nomenclatura dos oxiácidos. Nós vamos estudar agora a nomenclatura dos oxiácidos. Enquanto os hidrácidos são bem poucos, você viu ali 7 hidrácidos como mais importantes, e eu citei 2 que raramente são abordados, dando um total de 9, os oxiácidos são inúmeros. Então nós temos que ter uma regra que seja capaz de dar nome a todos esses oxiácidos que existem. Lembrando que os oxiácidos são ácidos que possuem oxigênio. Pois para dar nome à grande maioria dos oxiácidos, você vai usar essa tabela. É uma tabela fácil de você construí-la, de você aprender. Por quê? Você vai colocar aqui, ó, o NOx do elemento central, prefixo e sufixo. Escreva os números de 1 a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui você está de 2 em 2, só o 7 que ficou sozinho. Aí você vai colocar, ó, hipooso, oso, ico e perico. Isso você vai aprender a fazer.
1, 2, hipooso. 3, 4, oso. 5, 6, ico. E 7, perico. Então, escreva de 1 a 6 e coloque hipooso, oso, ico e perico. Então, coloquei aqui, para começar, ó, alguns oxiácidos. Veja que você precisa calcular o NOx do elemento central. É muito fácil calcular o NOx. Por quê? Nos oxiácidos, o oxigênio é menos 2. Então, fica menos 6. O hidrogênio é mais 1. Fica mais 2. Mais 2 com menos 6. Lembre-se que a soma dos NOx tem que dar 0 num composto neutro, como é uma molécula. Então, se nós temos menos 6 e mais 2, o enxofre tem que ser mais 4. Se o enxofre é mais 4, como é o nome desse oxiácido? É o ácido, você coloca ácido, o nome do elemento central, que é em latim, no caso do enxofre, né? Sulfo, e usa o sufixo oso. Então, esse ácido aqui, ó, é o ácido sulfuroso. Sulfuroso, porque o NOx do enxofre é mais 4. Vamos ver como é o nome deste outro oxiácido. O oxigênio, você já sabe que é menos 2, o hidrogênio mais 1, fica menos 8 mais 2. Está faltando quanto? Para poder a soma das cargas positivas e negativas ser 0. Está faltando mais 6. Porque aí fica menos, mais 2 com mais 6, mais 8. Com menos 8, 0. Mais 6 ó, é o sufixo ico. Então, isso aqui é o ácido sulfúrico. No primeiro caso, foi o prefixo, o sufixo oso, porque o NOx foi mais 4. No segundo caso, foi o sufixo ico, porque o NOx foi mais 6. Então, está aqui o ácido sulfuroso, que é o H2SO3, e o ácido sulfúrico, que é o H2SO4. Vamos fazer a mesma coisa aqui? Vamos lá. Vamos dar o nome desses dois ácidos, o HNO2 e o HNO3. Seja rápido. Menos 2 dá menos 4. Mais 1. Está faltando quanto para o nitrogênio? Mais 3. Aqui, menos 6. Mais 1. Está faltando quanto para o nitrogênio? Mais 5. Então, os NOx do nitrogênio aí estão sendo mais 3 e mais 5. Mais 3 ó, é oso. E mais 5 é ico. Então, aqui que deu mais 3 é o ácido nitroso. Ácido, nome do elemento central, e termina com o sufixo oso. É o ácido nitroso. No de baixo, que é mais 5, é o ácido nítrico. Ácido nítrico, sufixo ico. Então, fique bem tranquilo, porque você memorizando essa tabela, você aprendendo a construir essa tabela, você já sabe o nome da grande maioria dos oxiácidos, sem ter que decorar o nome de cada um individualmente. Você deduz ali na hora. Veja bem, com o cloro da família 17, família 7A, nós temos o HClO, o HClO2, o HClO3 e o HClO4. Vamos colocar logo o NOx do cloro em cada um desses. Vamos lá. O oxigênio é menos 2, o hidrogênio é mais 1, então o cloro é mais 1 para poder zerar. O oxigênio é menos 2, o hidrogênio é mais 1, ó, nós temos menos 4. O cloro tem que ser 3 para poder zerar. Aqui nós temos menos 6, só que o hidrogênio é mais 1. Então está faltando 5. Aqui nós temos menos 8, o hidrogênio é 1. Está faltando 7. Então, os NOx do cloro são mais 1, mais 3, mais 5 e mais 7. Vamos dar o nome de cada um? Mais 1 é o hipooso. Prefixo hipo, sufixo oso. Então, isso aqui é o ácido hipo, que é o prefixo, cló, que é o elemento central, oso. Ácido hipocloroso. Agora, mais 3. Mais 3 é apenas o sufixo oso. É o ácido cloroso. O próximo deu mais 5 para o elemento central. Portanto, é ico. Ácido
clórico. E no último, nós temos aí o HClO4, deu mais 7. Mais 7 é perico. Então é o ácido per, que é o prefixo, cloro, que é o elemento central, e o sufixo ico, é o ácido perclórico. Então você fica aí já muito tranquilo, porque você já percebeu que com essa primeira regra, usando essa tabela, você vai conseguir dar nome à grande maioria dos oxiácidos. Ácido sulfuroso, ácido sulfúrico, ácido nitroso, ácido nítrico, ácido hipocloroso, ácido cloroso, ácido clórico e ácido perclórico. Vamos ver mais alguns nomes, inclusive citar uma exceçãozinha a essa tabela, mostrando para você que essa tabela realmente funciona para dar nome à grande maioria dos oxiácidos. Eu deixei ainda a tabela para que você vá memorizando, aprendendo como é fácil construí-la. Coloquei aqui mais alguns exemplos. Alguns ácidos ali agora com o elemento fósforo. O H3PO2, o H3PO3 e o H3PO4, aumentando um oxigênio de um para outro. Vamos calcular o NOx do elemento central. Menos 4, mais 3, então fica mais 1. Menos 6, mais 3, fica mais 3 aqui para o fósforo. Não, menos 6 e também tem mais 6. Menos 4 e mais 4. E aqui, menos 8, com mais 3, falta 5. Então está sendo mais 1, mais 3 e mais 5. Vamos dar o nome. Mais 1 é o ácido hipofosforoso. Ácido hipofosforoso. Nós temos o prefixo hipo e o sufixo oso. Nós temos também agora o H3PO3, que deu NOx mais 3. Mais 3 é o sufixo oso. É o ácido fosforoso. Ok. E agora mais 5, que é o sufixo ico. É o ácido fosfórico. Ácido muito conhecido, H3PO4, ácido fosfórico, sufixo ico. O H3PO4, dos três, é o mais conhecido. E mais na frente eu vou voltar a falar desses dois ácidozinhos aqui, ó, o H3PO3 e o H3PO2, porque eles são exceções no número de hidrogênios ionizáveis. Mais na frente você vai voltar a escutar eu falar desses dois ácidos, o H3PO3 e do H3PO2. Veja que alguns ácidos podem até ter metais, como o manganês, o crômio, por exemplo. Mas quando isso acontece, esses metais têm NOx alto. Observe, menos 8, mais 1, o manganês tem NOx mais 7. Então, nem todo, nós vimos uma regra, né, que quando tem metal com ametal é um composto iônico. Aquilo é uma regra geral. Nós temos aqui, ó, um ácido que tem metal, mas é um composto covalente. Só que o metal aqui, ó, tem um NOx alto. É o ácido que tem manganês, inclusive vamos dar o nome dele. É o ácido permangânico. É o ácido permangânico. Permangânico. Per é o prefixo, ico é o sufixo. Olha aí um ácido com cromo agora, o crômio. Menos 8, mais 1, vezes 2, temos mais 2. O cromo aí, ó, é mais 6. Menos 8 com mais 8. Tá vendo? Tem um metal com ametal, mas não é um composto iônico, é um composto covalente. É um composto molecular. Os ácidos são compostos moleculares. Então é possível sim, nós temos um metal com ametal e não ser iônico. No caso dos ácidos, são metais com NOx altos.
mais 6, mais 6, mais 7, mais 5. Então, mais 6 é o ácido crômico. Ácido crômico. Ácido crômico, nós temos ali o sufixo ico, ok? E agora o último com o arsênio. Nós temos menos 6, nós temos mais 3. O arsênio aqui tem que ser mais 3 para poder zerar. Mais 3 é oso, arsênio. Então vamos lá. É o ácido arsênio, né? Aí nós vamos colocar mais 3. É o ácido arsênio. Nós tiramos o O, que é a última vogal. Arsênio, tiro o O e coloco o sufixo oso. Arsenioso. É o ácido arsenioso, já que o elemento arsênio, tira a vogal final e coloca o sufixo oso. Ácido arsenioso, ok? Ácido arsenioso. Essa regra, ela tem 3 exceções, sendo que das 3, 2 são muito importantes. São o H3BO3 e o H2CO3. Eu nunca vi numa prova cair esse último, que é o HSiO4. Então, na prática, é bom você memorizar. Olha, tem 2 exceções importantíssimas para essa regra, que a tabela não será usada, que é o H3BO3 e o H2CO3. Vamos ver por quê. Ó. O NOx do boro aí vai ser menos 6 mais 3. Fica mais 3. E do carbono aqui fica menos 6 mais 2. Fica mais 4. Vamos logo falar desses 2 que na verdade são os que nos interessam. Então, mais 3 era para ser o ácido boroso. E mais 4 era para ser o ácido carbonoso. Porque mais 3 e mais 4 é o sufixo oso. Então esse ácido era o ácido boroso, esse aqui era o ácido carbonoso. Só que é o seguinte, o NOx do boro deu mais 3 e a família dele é a família 13. Antiga família 13A. Belas alunas, gatinhas, indo telefonar. Boro, alumínio, galho, índio e tálio. O boro é da família 3A. O carbono, que o NOx deu mais 4, coincide com a família, antiga família 4A, que agora é a família 14. Collor sinistro gerou saneamento aos pobres. Collor sinistro gerou saneamento aos pobres. Carbono, silício, germânio, estanho e chumbo. Então, quando o NOx coincide com a família, o boro é mais 3, a família é 3A. O carbono é mais 4, a família é 4A. Mais 3 e mais 4 era para ser o sufixo oso, boroso e carbonoso. Quando o NOx coincide com a família, e isso acontece na prática com esses 2, nós não usamos o sufixo oso. Nós trocamos pelo sufixo ico. E convenhamos que o nome fica até um pouco mais bonitinho, né? Boroso vai ficar bórico. Carbonoso vai ficar carbônico. Com certeza você já ouviu falar do ácido carbônico. É um ácido muito conhecido, é o H2CO3. Então aqui nós temos, ó, o ácido não é boroso, é bórico. E aqui é o ácido não é carbonoso, é carbônico. Essa regra ocorre, essa mudança do oso pelo ico quando o NOx do elemento central coincide com a família. Na prática eu tenho que saber desses 2. Nunca vi, repito, em nenhuma prova cair esse aqui. Mas existe. Então vamos lá. Menos 8, mais 4, nós temos mais 4. Mais 4 também seria com o silício. Ácido silicioso, né? Mas o silício é da família 4A, coincide com o NOx com a família. Apesar de não ter importância prática, vai ser o ácido, o elemento seria o silício,
né? Aí seria silicioso, mas agora é ico. Ácido silícico. Ácido silícico. Nomezinho bem feio, né? Mas este é o sufixo. No lugar do silício, é o ácido silícico. Tirou o i também, né? Não só o o, para não ficar ácido silícico. Não, tirou o i do silício e colocou o sufixo ico. Ácido silícico, ok? Então, essa tabela, ela serve para dar nome à grande maioria dos oxiácidos, que são formados por um grande número de compostos. E na prática, só tem 2 que a tabelinha não funciona. São exceções. É o H3BO3, que é o ácido bórico, e o H2CO3, que é o ácido carbônico. Esse aqui, ácido silícico, não se preocupe com ele, tá bom? E quando é que a regrinha não funciona? É apenas para esses 2 na prática, e porque coincide o NOx do elemento central com o número da família. E aí, nesse caso, troca o sufixo oso por ico. Beleza, Alexandre, quer dizer que com essa tabela eu realmente sei dar nome à maioria dos oxiácidos? Sim, mas a maioria não é suficiente. Nós temos que saber dar nome a todos os oxiácidos. Então, vou lhe ensinar agora mais umas regrinhas especiais para dar nome aos outros, para que a gente saiba dar nome a 100% dos oxiácidos. Vou lhe ensinar agora essas regrinhas. Nós vamos ver agora uma regra complementar aquela primeira regra para os oxiácidos, para a gente fechar os 100%. Essa regra agora, que eu chamei de segunda regra, é para dar nome aos ácidos, logicamente os oxiácidos, onde o elemento central possui o mesmo NOx. O fósforo, ele tem muitos oxiácidos. Nós agorinha, inclusive, formulamos o nome desses 3, né? Do H3PO2, do H3PO3 e do H3PO4, que vai aumentando um oxigênio de um para o outro. Eu já coloquei o NOx do elemento central ali, ó. Mais 1 é o ácido hipofosforoso. Mais 3 é o ácido fosforoso. E mais 5 é o ácido fosfórico. Ok, aqui está obedecendo a tabelinha, tudo tranquilo. Porque os NOx eram diferentes. Mais 1, mais 3, mais 5. Porém, olha esses outros 3 oxiácidos que também tem o fósforo como elemento central. Inclusive, está incluído aí nesse meio o H3PO4. Quando a gente for calcular o NOx do elemento central, olha o que vai acontecer. Ó. Menos 6, mais 1, fica mais 5. Menos 8, mais 3, fica mais 5. E menos 14, mais 4, está faltando 10. Só que são dois fósforos. Então, mais 5 para cada um. Então, veja, mais 5 na tabelinha é o sufixo ico. Deveria ser o ácido fosfórico, o ácido fosfórico, o ácido fosfórico. É lógico que compostos diferentes tem que ter nomes diferentes. Então, foi que aí o PAC fez para dar nomes diferentes a esses 3 ácidos de fósforo que tem o mesmo NOx para o elemento central. Isso é muito comum lá na família 5A. Vou colocar aqui a família 5A para você, ó, que atualmente é a família 15. Não passo o sábado biritando. Não passo o sábado biritando nitrogênio, fósforo, arsênio, antimônio, bismuto. Isso acontece principalmente com o fósforo e com o arsênio, ok? Que são elementos da família 15. E o NOx, coincidentemente, ó, dá mais 5, o mesmo NOx lá do número da família. Sendo que na prática, quando eles colocam com fósforo. Então, não podemos dizer que é o ácido fosfórico, fosfórico, fosfórico. Na verdade, um desses aí você conhece demais, que é o H3PO4. Veja, é o ácido fosfórico. Então,
para diferenciar os três, foram criados os seguintes prefixos. O prefixo hipo, o prefixo orto, meta e piro. Cuidado para não confundir lá na química orgânica, aquelas posições relativas no benzeno, 1,2, orto, 1,3, meta e 1,4, para. Orto, meta, para. Aqui é orto, meta, piro, ok? Então, esse que você conhece é o ácido ortofosfórico. É o primeiro do grupo aqui, ó. É o ácido ortofosfórico. Eu coloquei o prefixo orto entre parênteses porque ele pode ser omitido. Tanto é que geralmente a gente chama esse ácido apenas de ácido fosfórico. Ico, porque mais 5 é para ser ico. Só não podemos chamar ácido fosfórico todos eles. Então foram criados os prefixos orto, meta, piro. Esse é o orto. Esse é o meta. Esse HPO3. E esse é o piro. O meta é o pequenininho, né? HPO3. O piro é o maior, o H4P2O7. Vou colocar o nome e depois explicar uma outra regra que aí o PAC criou para fazer a diferença dos três. Então esse aqui é o ácido metafosfórico. Meta é o prefixo de diferenciação e ico é o sufixo do NOx mais 5. E esse aqui é o ácido, cuidado, não é para, né? Ortometa para, é lá na química orgânica as posições 1, 2, 1, 3 e 1, 4 no benzeno. Aqui é o ácido pirofosfórico. Ácido pirofosfórico. Piro é um prefixo de diferenciação e o sufixo é ico. Então, na prática, eu até ensino para os alunos. Eu vou já ensinar a regra oficial, mas como você vai ter que memorizar a regra, eu acho mais fácil memorizar que o H3PO4 é o orto e que o orto pode ser omitido. É o ácido ortofosfórico ou fosfórico. O HPO3, que é o menorzinho, é o meta. E o H4P2O7, que é o maior, é o piro. Então, o HPO3 é o ácido metafosfórico, menor. E o H4P2O7 é o pirofosfórico, que é o maior. Mas existe uma regra que eu vou lhe ensinar agora. A regra da IUPAC é a seguinte, ó, você pega um orto, que é o referencial, que é o mais conhecido, o H3PO4. Se você pegar um orto e tirar uma molécula de água, você terá o meta. Então vamos fazer isso. O orto é o H3PO4. Se você subtrair uma molécula de água, você vai tirar 2 hidrogênios e um oxigênio. Tinha 3 hidrogênios, tirando 2, só sobra 1. P tinha 4 oxigênios, tirando 1, só sobra 3. É o HPO3. Então o HPO3 ó, é o ácido metafosfórico. Se você pegar uma molécula do orto e tirar uma molécula de água, você obtém o meta. Veja, é mais fácil o quê? Você que decide. Simplesmente memorizar que esse é o ácido metafosfórico, que é o menor, ou você memorizar que um orto menos uma água dá um meta. Você que escolhe. A escolha é sua, ok? E para o piro, aí o PAC diz, você pega 2 moléculas do orto e tira uma molécula de água. Aí vai obter o piro. Vamos lá. 2 moléculas de H3PO4. Vamos juntar as 2 moléculas. Fica H6P2O8. Então tá aqui H6P2O8. São 2 moléculas do orto reunidas. Vamos tirar uma molécula de água. H6 menos 2, H4. P2, 8 oxigênios, menos 1 dá 7. Então, H4P2O7 é o piro. Então, H4P2O7 é o ácido pirofosfórico. A escolha é sua. Você vai memorizar que o maior é o pirofosfórico ou vai memorizar que 2 moléculas de orto menos uma molécula de água é o pirofosfórico. Ok? Então, veja, a primeira regra é quase 100% dos oxiácidos. Porque eu estou te ensinando essa regrinha aqui, ó, para dar o nome a 3 ácidos do fósforo que repetem o NOx, mais 5, e também 3 do arsênio, que seria o ácido meta-arsênico
ácido ortoarsênico, ácido piroarsênico, ok? Então, um total de 6 ácidos, 3 do fósforo, 3 do arsênio. Um grupo bem pequeno, um grupo bem restrito, e na prática são esses 3 os que são cobrados em qualquer prova, quando essa regrinha aqui, que é a regra dos ácidos que têm o mesmo NOx para o elemento central, é abordada, é cobrada. Então, a primeira regra é quase 100%. Estamos falando de um universo bem pequeno, de, na prática, 3 ácidos. E agora, vamos para outra regrinha que também é para um universo bem pequeno de outros ácidos para você dar o nome. Finalizando a parte de nomenclatura dos oxiácidos, nós vamos para a terceira regra, onde a preocupação dessa regra é dar o nome correto de apenas 2 ácidos que acabam tendo importância para esse caso. Nesse caso, um átomo de oxigênio, de um oxiácido, vai ser substituído por um átomo de enxofre. E aí, para dar o nome, você vai acrescentar o prefixo tio ao nome do oxiácido original. Então, veja, esse ácido aqui é muito conhecido, H2SO4. O NOx é mais 6 é o sufixo ico. É o ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico. Ok. Observe esse outro ácido agora. É o H2S2O3. O que foi que aconteceu do H2SO4 para o H2S2O3? Se você olhar, ó, diminuiu um átomo de oxigênio e aumentou um átomo de enxofre. No primeiro tinham 4 oxigênios, agora só tem 3. No primeiro tinha um enxofre, agora tem 2. Então, na prática, um átomo de oxigênio foi substituído por um átomo de enxofre. Quando isso acontece, quando um átomo de oxigênio é substituído por um átomo de enxofre, você vai acrescentar o prefixo tio ao nome do oxiácido original. Então, como é o nome desse oxiácido? É o ácido tiosulfúrico. Ácido tiosulfúrico. Esse prefixo tio, sempre que você verificar, significa isso. Significa a substituição de um átomo de oxigênio por um átomo de enxofre. Você já havia visto o nome do hidrácido HCN, que é o ácido cianídrico, o sufixo hídrico característico dos hidrácidos. Esse ácido aqui, ó, HCNO, que tem o cianeto, né? CN, ele é o ácido ciânico. Ácido ciânico. Não está usando o sufixo hídrico, porque se fosse hídrico, ele era um hidrácido. Nesse caso, é o sufixo ico, é o ácido ciânico. Se você olhar, ó, um oxigênio do ácido ciânico, o único que ele tinha, foi substituído por um enxofre. Então, nós temos agora o ácido tiociânico. O sufixo continua o mesmo, ico, e agora a gente acrescenta o prefixo tio. Na prática, quando eu já vi cair em prova, foi o H2S2O3, que é o ácido tiosulfúrico, mas existe um outro, e por isso que eu estou colocando. Então, agora que você já viu as 3 regras, você diz, Alexandre, realmente, então, eu estou bem tranquilo. Com a primeira regra, talvez eu dou nome aí a 99% dos oxiácidos. Temos aquelas 2 exceções importantes, do H3BO3, que é o ácido bórico, do H2CO3, que é o ácido carbônico. Temos aquela exceção dos ácidos da família 5A, com fósforo, né, que tem o mesmo NOx, mais 5, que são 3, e aí eu uso os prefixos orto, meta e piro. Orto eu posso omitir. E nós temos agora, Alexandre, a última regra, que são 2 ácidos, um na prática é o mais importante, que é o H2S2O3, que um átomo de oxigênio é substituído por um átomo de enxofre. Nós temos então o acréscimo do prefixo tio, é o ácido tiosulfúrico. Então, realmente, aquela primeira regra, como eu havia dito, resolve praticamente o teu problema. Com essas 2 outras regras complementares, 100% dos oxiácidos, agora a gente viu como dar o nome.
Com isso, a gente finaliza a primeira parte desse módulo 6, que a gente está estudando os ácidos. Finalizamos essa primeira parte do módulo dos ácidos. Voltamos já já com a segunda parte do módulo dos ácidos, onde nós vamos falar dos diversos critérios de classificação dos ácidos, quanto à força, quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, quanto à presença de oxigênio, quanto à volatilidade, etc. Um grande abraço, nos vemos já, continuando o estudo dos ácidos. Até lá!